Olá pessoal, hoje vamos aprender a trabalhar no SketchUp. Hoje a gente vai usar uma ferramenta bem interessante que é o Offset, né, a versão em inglês, ou o Equidistância, que o Equidistância é uma ferramenta bastante utilizada para a gente ganhar um certo tempo e você consegue aplicar ela em vários modelos em 3D. Por exemplo, na construção de uma casa, né? A gente vai fazer isso na prática, então eu vou sempre trabalhar com essa ferramenta aqui de visualização, que na verdade são essas casinhas, né? E aí você consegue ver o seu desenho em 3D em vários ângulos, né? Para isso, a gente já vai dar início aqui, ó. Vamos testar aqui, na verdade, esse retângulo e círculo e outros objetos aqui também, tá? Então, vamos aqui no retângulo. Eu vou desenhar um retângulo aqui comum. E vou utilizar aqui essa ferramenta aqui, que nessa ferramenta, né, que tem um íconezinho de uma mão, você consegue movimentar o ambiente 3D. Você pode usar o zoom para aproximar, então você pode usar o scroll do mouse, né, que seria uma forma bem adequada, movimentando para cima e para baixo, e aí você aproxima um pouco mais. Bom, para isso a gente vai usar a ferramenta principal, que é o equidistância ou offset. Como ela funciona? Na verdade, se você passar o mouse levemente em cima, ó, vamos até ver de uma forma, de um ângulo de cima, né? Aqui nesse alto. E aí a gente tem a visão geral, ó. Quando você passa o mouse levemente, ó, nota que tem um pontinho vermelho próximo ao seu mouse. Aí quando você clica, a ferramenta, ó, você pode soltar o mouse e ele segue o seu mouse até você dar um clique. Então, esse desenho ele pode ser feito, né, que ele usa a mesma distância tanto para dentro, né, se você precisar fazer, por exemplo, uma parede, né, ou uma borda, né, e aí você pode fazer tanto para dentro quanto para fora. Então a gente tem esse exemplo aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, nota que ele fez para dentro. Esse mesmo exemplo, ó, eu posso fazer para fora, né? Então isso para fazer uma escada, né? Então depende muito do que você precise. Você pode estar usando o equidistância. É uma ferramenta bem interessante, ó. Vou mudar o ângulo aqui e vou usar o Orbit aqui para a gente rotacionar um pouquinho, sempre levando em conta os eixos, né? O azul, o verde e o vermelho. E em um vídeo anterior eu falo um pouco mais sobre o puxar e empurrar, que é essa ferramenta que a gente vai trabalhar aqui. Então, dá uma olhada aqui no card que vai ficar do lado superior à direita, né? Eu explico um pouco mais sobre o push-pull ou empurrar e puxar, que é essa ferramenta que a gente vai usar agora, né? Então, dando continuidade, aqui ó, você pode trabalhar individual com cada um desses blocos, né? Que seria essa separação aqui. Então, você pode trabalhar dessa forma, né? Para criar uma escada, para criar uma borda, né? Então, depende muito do que você precisa. É uma forma bem interessante aí para serem trabalhada, né? Então, vamos entender um pouco mais como funciona a equidistância. E dando continuidade, ó, a tecla de atalho dele, ó, você pode apertar no seu F, né? E ele já define, então seria uma forma prática. Você também, ó, pode estar trabalhando dessa forma. É só clicar e definir o quanto você quer. Deu errado, Ctrl Z e você retorna. E aí, usando o push-pull ou puxar e empurrar, você pode estar trabalhando aí, ó. Então ele é bastante usado nesse tipo de desenho que você tem várias áreas, né? E precise trabalhar com cada uma delas individual, né? Um ponto bastante importante, né? Se você selecionar partes específicas, por exemplo, ó, a linha de cima, eu cliquei a ferramenta de seleção e o maisinho usando o Ctrl, e aí você vai lá no ferramenta aqui, no caso no próprio equidistância, ele vai funcionar só com um lado, ó. Então nota que ele não usou os 4 lados aqui desse desenho. Então você pode vir aqui no, por exemplo, no push-pull ou no puxar e empurrar, e aí ele funciona também, ó. Você já consegue fazer um design um pouquinho diferente, né? Como funciona? Novamente, ó. Clica na linha, nota que ele selecionou apenas essa linha na parte superior. Você pode clicar novamente, e aí você, ó, com os dois selecionados, você consegue trabalhar com ele. Essa é uma outra forma bem interessante aí de se trabalhar com ele. Nota que aqui, ó, como ele não foi até o final, ele separou devido a essa seleção aqui. Ele vai fazer esse corte. Então o desenho não vai ficar muito adequado não, ó. Ele na verdade não ficou legal. Dá um Ctrl Z. Vou me atentar a essa parte, então eu posso apagar essa seleção aqui, ó, usando a borracha.
e fazer ele novamente. Na verdade eu vou fazer novamente, só que Ctrl Z, novamente, só que para essa parte aqui inferior. Para isso, vou usar aqui novamente a ferramenta de seleção, que é a setinha, e posso clicar na linha de cima, nota que ele selecionou, mantenho o Ctrl pressionado, e ó, eu vou usar só essas duas linhas. O equidistância mais uma vez, clico e vou em direção aqui, ó. Nota que ele foi até o final, como ele não tinha uma demarcação aqui, então ele consegue puxar. Vou rotacionar um pouquinho, ó, para a gente ter uma visão geral de como isso está sendo trabalhado. E aqui, ó, a ferramenta puxar e empurrar. Então você consegue trabalhar com bordas, né? Consegue trabalhar, fazer um design bem interessante aí usando essa ferramenta, tá? Vamos na prática compreender um pouco mais como ela funciona. Então, vou voltar aqui no rotacionar, fazer um desenho separado, para que a gente consiga compreender, visão de cima, né? O ângulo de cima. Ok. Aqui na parte superior, a gente vai pegar um outro desenho, nesse caso aqui o próprio círculo mesmo, ó. E vou desenhar o círculo. Vou pegar em outro ângulo, e aqui você pode usar o puxar e empurrar. E aí a gente vai fazer o teste da equidistância. Você vai perceber que quando você clica aqui, ó, a ferramenta ele tem um símbolozinho de você não pode estar aplicando, mas como você conseguiria trabalhar nele, ó. Nota que nas bordas, ó, eu vou aproximar um pouquinho mais. Se você aproximar bastante, ó, ele tem, mesmo sendo um círculo, ele tem uma certa linhas retas, né? Então você pode clicar na ferramenta de seleção, pode selecionar tudo, ó. Nota que ele aparece uma certa distância dentro do grupo, ó, que seria a separação do desenho. E se você clicar novamente, né, até acessar o grupo, aí você conseguiria trabalhar com essa parte aí. Então aqui, ó, você pode, na verdade, alcançar aqui essa área, clicando rapidamente, e aí você consegue trabalhar com equidistância. Então aqui no seu círculo, você pode trabalhar na parte superior dele, tá? Vamos pegar aqui na parte de cima, que é a visão de cima do desenho. Você pode vir aqui no equidistância e aí você consegue fazer o desenho da mesma forma. Aqui no puxar e empurrar, você também pode tanto empurrar, como eu tinha acabado de falar, ou você pode puxar a borda também. Então depende muito, ó, depende muito do que você precisa aí, tá, ó, tanto para cima quanto para baixo. Bom, dando continuidade aqui, vou pegar aqui da visão de cima também. E aqui a gente vai desenhar um próximo objeto aqui, que ele também vai funcionar bem para esse exemplo. E o equidistância você vai perceber que ele funciona bem também dessa forma, porque tem todos os lados aí, ó, para até fazer mais. Eu estou fazendo aqui para dentro, mas o desenho também pode ser feito para fora, ó, que seria um outro exemplo. E aí você consegue trabalhar da mesma forma, tá? Então você pode ir lá no puxar e empurrar, ó, tanto para dentro quanto para fora, para baixo ou para cima. Aí você seleciona a área que você quiser, ó. Aí você vai subindo aí, ó, criando o seu desenho. Depende muito do que você precise, né? Um detalhe bastante importante é que aqui dentro desse tipo de estrutura, o equidistância ele vai funcionar muito bem também, tá? Então cada área dessa aqui, você pode trabalhar também individual, ó, criar suas próprias bordas, né? Aí depende muito do que você precisa. Para criar estruturas retas, que seria, por exemplo, janelas, portas, isso numa construção, e isso é bem interessante e você ganha bastante tempo, né? Dependendo do que você precise, dependendo da forma que você venha trabalhar com ele aí. Bom, aqui foram alguns exemplos na prática, né? Entendendo como ele funciona. E deixando isso aqui um pouco mais claro, essa informação, eu vou pegar aqui um ângulo de cima novamente, e aí a gente vai trabalhar aqui com textos, né? Na verdade, o texto eu não vou fazer algo muito detalhado, né? Eu vim aqui na ferramenta texto, e aqui você pode trabalhar com texto. Por exemplo, eu vou escrever o nome aqui, aula VIP. Eu vou escolher aqui, vou manter aqui, na verdade, o Arial. Vou só configurar aqui para Arial Black, para ele ficar um pouquinho mais grosso, né? Então, dá para mexer um pouco mais. E vou colocar. E aqui eu posso clicar, né? Então, eu posso definir depois um tamanho, ó, caso ele esteja muito pequeno. O importante é que você entenda aqui, ó, que você pode melhorar isso aqui. Se você usar essa ferramenta aqui, ó, na verdade, a ferramenta de escala. Então, aqui você consegue aumentar isso, ó, se você precisar também.
Ó, no nosso caso, a escrita está deitada, então você consegue aproximar, nesse caso aqui. Usa essa outra ferramenta aqui, ó, clicando aqui no meio, você consegue rotacionar, ó, deixar ela num ângulo diferente. Então, a gente não vai focar muito, isso não é tão importante para a gente. O importante é que você consiga compreender aqui que você consegue usar o equidistância em letras também, né? E no momento que você clicar na letra, nota que isso aqui é um conjunto. Ou você pode desagrupar ele, trabalhar individual, ou dar um duplo clique, acessa o grupo, né? E aqui acessando o grupo, aí você pode trabalhar com equidistância também. Ó, então você consegue trabalhar com ele aqui dentro também, que seria uma forma bem interessante, né? Você pode dar um ESC para ele soltar, ó, aí você pega uma outra área, ó, dentro do seu desenho. Nota que aqui a gente já tem, ó, um desenho aqui, uma bordinha que pode ser trabalhada aqui da mesma forma, ó. Então você pode dar um ESC para soltar, ó. Aí você pode ou para dentro, para fora. Depende muito do que você precise aí, o que você queira aplicar. A gente está trabalhando aqui com equidistância. Da mesma forma, né? Da mesma forma você pode continuar aqui, dependendo do que você queira fazer no seu desenho aí, ó. Vou fazer um pouco mais aqui só para mostrar o exemplo na prática. E é isso. Bom, fica um desenho bem interessante, né? Dependendo do que você precise. Ó, ele está lá afastado. Vou clicar fora para sair dentro da camada. Vou dar um zoom até aproximar aqui da nossa escrita. Nota que o equidistância é uma ferramenta bem interessante. Você pode trabalhar com as unidades de medida também, né? Com ele. Vai ficar algo bem legal de se trabalhar. Uma ferramenta bastante prática, né? Para que você consiga desenvolver seus projetos aí. Bom, pessoal, na verdade esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.